Seguimos com a nossa exposição no livro de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13. Nós iniciaremos o capítulo 13 hoje. Então, por favor, abra a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, Romanos, capítulo 13, confundi com outra série. E nós faremos a leitura. Eu farei a leitura na versão Nova Almeida atualizada, mas você pode fazer a leitura na Bíblia que você tiver em mãos. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia ou no seu aplicativo, para saber se está escrito realmente isso. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. É até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Esse grilo cantando aqui. Senhor, nós queremos te agradecer, porque nós temos a tua palavra e nós podemos lê-la nesta manhã. Nós podemos cantá-la, orá-la. E, Senhor, após a leitura da palavra, nós rogamos que o Senhor, por meio do teu Espírito, aplique a tua palavra em nosso coração. Saiamos daqui com a compreensão de que o Senhor falou conosco, com a certeza de que o Senhor nos instruiu por meio da tua palavra. Saiamos daqui alimentados pelo Senhor, para que tenhamos uma semana frutífera e que possamos continuar meditando, ruminando nesta palavra durante os nossos dias. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo, que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós entraremos no capítulo 13 e o apóstolo Paulo, de forma interessante, ele vem falando sobre o amor ao próximo, como nós deveremos fazer na esfera da igreja, ao amar uns aos outros. Ele fala acerca dos dons, de repente ele se volta como nós devemos tratar os nossos inimigos, e no último domingo pela noite nós vimos o quão desafiador isso é, amar os inimigos, e hoje pela manhã nós estamos vendo a sequência do texto. Paulo de repente parece que ele faz uma inserção, tratando agora sobre como nós devemos lidar com as nossas autoridades. E é interessante que nós, como cristãos brasileiros, e assim como todos os cristãos ao longo do tempo, eles sempre tiveram uma certa dificuldade de como nós devemos nos relacionar com o Estado ou com as autoridades. Eu gostaria de trazer algumas pesquisas para você. No ano de 2021, a CNN fez uma pesquisa, e a pesquisa era o seguinte: quais brasileiros que, se pudesse hoje, fizessem as suas malas e tivessem um avião pronto para sair do país, sairiam rapidamente, sem pensar, entrariam no avião e iriam para outro país. E qual o motivo? Por conta da polarização política. E imagine quantos por cento responderam. Você tenha na sua mente aí um número. 41% disseram que, se pudessem, iriam para fora do país por conta da polarização política que se encontra hoje no país. É interessante, outra pesquisa, agora feita pela Agência Brasil, em 2024, ano passado. Eles fizeram uma pesquisa entre todos os municípios, todas aquelas pessoas que se candidataram a um cargo político, um cargo público municipal, vereadores, prefeitos.
Eu gostaria que você pensasse num número, numa porcentagem. Quantos por cento e tinham alguma ligação, algum vínculo com uma igreja evangélica? E alguns até se denominavam como irmão fulano, ou como bispo tal, como missionária tal, como apóstolo, tem até apóstolos. E vários cargos. Quantos por cento você imagina? Para mim é assombroso também. 91% eles tinham algum vínculo. Obviamente nem todos foram eleitos, né? Mas talvez muitas congregações, a igreja toda se mobilizou para se candidatar, por isso tinham muitos nomes assim. Em 2019, eu fui procurado por um vereador. Na verdade, ele era candidato a vereador em São Vicente e ele estava disputando, estava pleiteando a vaga de vereador. E ele me mandou uma mensagem no Facebook, questionando quais livros cristãos que tratassem sobre política ele deveria ler. E aí eu passei uma lista para ele, e ele falou, bom, não vai dar para ler agora, acho que talvez só quando começar o mandato. Né? Ele foi o vereador mais votado em São Vicente. Não sei se ele leu os livros, mas percebe que ele foi para a batalha sem ter as armas na mão. Isso é muito comum. A igreja, hoje, nos nossos dias, ela tem dificuldade de se entender nesse meio político, como se posicionar. E é interessante que as escrituras nos dão muitas ferramentas para nós tratarmos esse assunto. Sempre houve, então, dificuldade. E sempre houve dificuldade por quê? Porque Paulo agora ele vai tratar sobre como um cristão se lida com a autoridade. E Paulo está escrevendo isso, como você sabe, a carta de Paulo aos Romanos foi escrita no ano 54, provavelmente 54 depois de Cristo, que é um ano que se inicia o mandato do imperador Nero. O imperador conhecido por ser muito cruel. É um homem que envenenou o seu padrasto, Cláudio. É um rapaz, ele era até novo, que ele mandou matar a sua mãe, Agripina, na sequência, no ano 59. Ele mandou matar Otávia, sua primeira esposa, na sequência. Tudo por medo de perder o poder. E também ele vai ser colocado como responsável de incendiar Roma no ano 64. Ele incendeia Roma e coloca a culpa nos cristãos. Era um homem muito perverso. Mas Paulo, ele trata a questão da autoridade como algo que nós devemos enxergar como Deus concedendo autoridade até mesmo para Nero. É isso que Paulo está escrevendo. Tendo em vista que o imperador é um imperador maligno, ele vai escrever dessa forma e vai dizer que nós devemos lidar de forma respeitosa a honrar as nossas autoridades. Talvez seja um texto bastante desafiador para nós, mas nós precisamos encarar esse desafio e ouvir a voz do Senhor. Vamos ver o que o texto diz. Paulo inicia assim: todo homem esteja sujeito. Todo homem, Paulo está querendo falar, não todo homem no sexo masculino, obviamente. Ele está falando todo judeu, todo grego, toda a humanidade, todo indivíduo, ele tem que estar sujeito à autoridade. E é interessante que ele vai repetir várias vezes o termo autoridade. E entre os estudiosos, esse termo autoridade foi questionada. O que eles estavam querendo dizer, ou melhor dizendo, o que Paulo estava querendo dizer com o termo autoridade, que no grego é exousias. Mas o que ele queria dizer com esse termo? Alguns sugeriram que Paulo estava falando sobre anjos. E muito difícil ser sobre isso, porque o restante do texto deixa muito explícito que é sobre a autoridade civil. Ele está falando de Estado, ele está falando de dominadores humanos que existem em nossos dias e naqueles dias também. Então, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, que não venha de Deus, que Deus não tenha conferido. É Deus que confere autoridade às pessoas em seus postos. E ele diz, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Paulo, ele está falando que todas as autoridades foram determinadas por Deus. Toda a autoridade que elas possuem, então, é delegada por Deus. Nós devemos entender que Paulo não está querendo dizer assim, toda autoridade é representante de Deus. Paulo está falando que toda autoridade Deus concedeu para que governe com justiça, que governe com paz, que governe de forma bondosa e reta. Ele escreve isso, mas Paulo não está trazendo nada novo. Vocês se recordam lá em João, no Evangelho de João, capítulo 19, quando Jesus está diante de Pilatos, e tem aquela conversa até muito memorável para todos nós, no verso 10 e 11,
Jesus, ele está diante do prefeito, também cônsul, pode ser chamado, Pilatos, e Pilatos diz para ele: você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? E Jesus responde: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Então, esse ensino que Paulo está trazendo não é algo novo. Os cristãos, eles já sabiam, Jesus já havia ensinado sobre isso. E o verso seguinte diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Paulo, nos versos 1 e 2, ele está querendo mostrar a origem da autoridade. Toda a autoridade procede de Deus. Primeiro, ele fala sobre a origem da autoridade. De modo que aquele que se opõe à autoridade, ou seja, aquele que resiste à autoridade, aquele que resiste a alguém que tem um posto de superioridade, não no sentido de ser melhor ou pior, mas que possui um cargo que pode efetuar justiça, pode ter alguma jurisdição sobre as pessoas, essa pessoa, ela tem uma superioridade no sentido do seu cargo, não no sentido do seu ser, tá? De modo que aquele que se opõe a essa autoridade está resistindo ao próprio Deus, à ordem do próprio Deus. É como se nós, ao cometermos uma infração de trânsito, por exemplo, vou trazer algo simples. Você cometeu uma infração de trânsito, você não está desrespeitando somente uma lei humana que foi colocada, você está desrespeitando uma lei que foi conferida por homens, mas que a autoridade é delegada de Deus. Então, de certa forma, nós estamos desobedecendo também ao próprio Deus. Então, tem uma ligação aqui. Obviamente, as leis em nosso país, elas têm sido relativizadas. Mas há algumas leis que nós não temos como relativizar. Por exemplo, aquilo que é roubar é errado ainda. Matar, obviamente, é errado ainda. Cometermos crimes hediondos ainda é errado. Nós não precisamos chegar a esse ponto de reflexão. Paulo diz que os que resistem às leis, eles trarão sobre si mesmo condenação, sobre si mesmo punição. Só que Paulo, é interessante que ele não está falando uma punição humana, ele está falando que por ter desobedecido a Deus, o próprio Deus, ele traz juízo sobre a pessoa. Ele não está falando, se você desobedecer às leis deste país, você será preso. Ele está falando, se você desobedece às leis do país, você está pecando contra Deus. Há punição sobre ti, há juízo sobre ti. Você precisa se arrepender, você precisa se voltar ao Senhor. É como ele estivesse linkando as leis humanas ao próprio Deus. Mas como eu disse, eu estou falando de um contexto particular. E nós vamos ver mais para frente como nós separamos o joio do trigo quando nós tratamos sobre esse assunto. Verso de número 13 diz assim: porque os magistrados não são para temor. Paulo agora ele para de falar da origem da autoridade, e ele fala da função das autoridades. Ele fala que os magistrados, ou seja, as autoridades, aqueles que têm jurisprudência, aqueles que têm uma certa deliberação sobre fatos, aqueles que governam, eles não são para o temor. A gente não tem que ter medo deles, mas se faz o bem, e sim quando se faz o mal, ou seja, a pessoa que faz o bem, ela não tem que ter medo, mas a pessoa que faz mal, ela deve temer, com certeza. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Paulo está querendo dizer o seguinte, que quando a autoridade tem uma função, punir o mal e beneficiar o bem. Quando tem alguém que faz algo errado, ela será punida. E a punição, ele vai colocar mais para frente, pode ser a espada, que é uma forma de execução, tá? Colocando num contexto de pena de morte. Mas se você faz o bem, você pode ser beneficiado, você pode ser condecorado. Em nossos dias, você pode receber a chave da cidade, pode se tornar um cidadão da cidade, você pode receber uma medalha que te dê alguma notoriedade diante da sociedade. Então, quem faz o mal tem que temer. Agora, quem faz o bem, ele pode receber até louvor. E por isso que é o tema da nossa mensagem, entre o louvor e a espada, vivendo entre o louvor e a espada, porque eu não sei, eu espero que nenhum de nós passe pela espada, nenhum de nós seja punido, tá? Então, muitos de nós, se não a maioria, não será punido de forma de execução ou de uma prisão severa, porque somos cristãos. Agora, talvez você pode ser condecorado, você pode receber um título, mas nem todos, isso é um título para poucos. Então nós não vivemos nem um extremo nem no outro, nós vivemos entre o louvor e a espada. Nós vivemos em uma linha que não está no extremo. Muitos de nós não receberemos medalha nem seremos punidos. Paulo então ele segue dizendo assim,
visto que a autoridade é ministro de Deus. Ele fala que, é interessante esse termo ministro, ele está falando que ela é serva de Deus, a autoridade está a serviço de Deus, para o teu bem, para te beneficiar. Essa é a função dela, executar justiça. Entretanto, se você fizer um mal, teme. Paulo está dizendo, se você está errado, fica com medo mesmo. É para você ficar com medo. Porque não é sem motivo que ela traz a espada. Ou seja, o que ele está querendo dizer, naquele período aqui, no Império Romano existiam penas capitais, e no mundo antigo também, em alguns países hoje também, que possuem algumas bases cristãs na sua Constituição. A nossa Constituição não é cristã, tá? Algumas pessoas pensam que nosso país é um país cristão, porque temos um número grande de cristãos. Não somos, a maioria são cristãos nominais somente. A nossa bandeira não confessa a Deus, não confessa a Cristo, ela não tem nenhum tipo de vínculo com Jesus Cristo. Então, por favor, meus irmãos, não use mais crônicas para falar se meu povo se humilhar, porque não tem nada a ver. Nossa nação não é uma nação cristã. Nossa nação é uma nação que faz rebelião contra Deus. As nossas festas, elas fazem rebelião contra Deus. A nossa sociedade é imoral, completamente imoral. Então não tem como falar que nossa nação, o país, Brasil, é cristão, porque não é cristão. Existe a igreja no país, mas de forma alguma é um país cristão. Então não use crônicas, não é que você desvirtua o texto. O texto está falando nação Israel, Israel espiritual, igreja está falando ali. Igreja do Antigo Testamento, não está falando de nação, um país. Então muitas pessoas eu sei que gostam desse texto, mas ela não tem nenhuma ligação com isso. Mas o que eu estava querendo dizer, nesse sentido, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se você fizer um mal, você tem que temer, porque não é esse motivo que ela traz a espada, é que naquele momento ali, o Império Romano tinha como executar pessoas. Se você errou, você pode ser punido ao ponto de morrer. Se você pecou, ou desculpe o termo errado, se você cometeu algum crime, você será punido, você poderá ser morto. Mas isso nunca foi um problema para os cristãos. A pena de morte ela é instituída lá no Antigo Testamento, quando nós vemos em Noé, a história em Noé. Na sequência nós vemos várias vezes acontecendo pena de morte, e quando tem a crucificação, nós não vemos os direitos humanos dos crentes indo lá protestar contra a crucificação, levantando bandeiras, fazendo passeata. Não tem. Os cristãos nunca foram contrários à pena de morte, desde que ela fosse colocada como de maneira justa, como fosse investigada de forma justa. Então, esse texto aqui ele é muito claro. Entretanto, se fizeram mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, ela traz execução. A autoridade tem essa função de trazer punição. Em nosso país não tem pena de morte, né? Aí você pode falar, graças a Deus, né? Porque nós temos um sistema que é bastante corrupto, então muitas pessoas inocentes iriam morrer. Mas há alguns países que, embora que haja corrupção, em todo lugar tem a corrupção, não pense que um país, por ser mais próspero que o outro, ele não tem a corrupção, tem corrupção, desculpa, mas a punição ela é mais severa lá, né? Então, se a pessoa for de alguma forma encontrada dolo nela, certamente ela será punida até executada. Paulo, ele segue assim, pois então a autoridade é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Interessante que o texto na noite do domingo anterior, nós vemos que nós não devemos nos vingar contra aqueles que fazem mal contra nós, mas devemos esperar no Senhor, porque Ele é aquele que é o nosso vingador, a vingança vem do Senhor. Nós não pagamos o mal com o mal, mas nós pagamos o mal com o bem. E Paulo agora ele traz que ministro de Deus também é vingador. Ele é um vingador de Deus. Ou seja, se alguém comete uma atrocidade contra você, você não tem que pagar o mal com o mal. Eu tive um familiar que foi assassinado. Vou pegar uma arma e vou assassinar o fulano que está lá na casa dele. Eu sei onde mora, vou lá executar. Nós não devemos fazer isso, os crentes não fazem isso. E nem pedem, é interessante, os crentes hoje eles têm esse costume. Eles não agem pelas... Ele fala, a polícia não vai dar jeito. Então, eu conheço um cara que é irmão de alguém que é bandido. Então, eu vou chamar ele, vou falar com os irmãos, e eles vão lá. Os irmãos são os bandidos, tá? Não são os crentes, não. Aí eles vão lá e vão intimar o cara lá. Então, eles usam o mal contra o mal. Nada a ver. Você não tem que fazer isso. Tem que esperar na justiça do Senhor. O Senhor que faz a sua vingança. E Ele usa a autoridade instituída por Ele, que são hoje, em nossos dias, as polícias. As polícias existem para isso. Nós temos autoridades para isso. Embora nós muitas vezes não
até ficamos desacreditados quanto a isso, né? Se pode dar realmente um fim justo para nosso caso, mas é isso que é instruído para nós como cristãos. Então Paulo está falando, aquele que faz o bem, ele recebe louvor, ele recebe benefício, mas aquele que faz mal, ele pode receber a espada, ele pode receber castigo. E ele segue dizendo assim, agora sobre a nossa responsabilidade. Então primeiro ele fala sobre a origem, depois ele fala a função, e agora ele vai falar a nossa responsabilidade. Olha como é bem estruturado que Paulo faz. A nossa responsabilidade em relação às autoridades, primeiro, é obediência. Olha o que o texto diz. É necessário, é essencial que lhe estejais sujeitos, que vocês estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Não somente porque fica com medo, se você fizer errado, tá? Você não vai fazer um crime porque você fica com medo de ser punido, mas por conta da sua consciência te acusar. A tua consciência vai te lembrar, isso aqui é errado, isso aqui não é correto. Tenha a consciência limpa. Paulo então falando assim, ó, submetam-se às autoridades, submetam às leis, tenham uma obediência consciente. Quando ele traz o termo consciência, ele está querendo falar que tem que ter uso da mente. Nós não obedecemos cegamente. Nós pensamos, somos criaturas pensantes, e por isso devemos considerar, isso aqui é lícito, porque o governante está mandando eu fazer, então eu tenho que obedecer da forma como ele quer? Então eu tenho que colocar uma consciência nisso, tenho que colocar minha mente para pensar, será que isso é lícito? Será que é correto eu chegar a obedecê-la? Então você tem que usar sua consciência, mas isso vai vir para frente, melhor explicado. Por isso, por esse motivo, também pagais tributos. Agora Paulo vai falar que, vocês estejam sujeitos, vocês não devem estar sujeitos somente para não serem punidos, mas também pela consciência de vocês ficarem limpas, mas também vocês devem pagar tributos, pagar impostos, pagar taxas. A gente conhece, a gente é PhD em pagar taxa, né? Em pagar impostos. Mas nesse tempo aqui também era muito grande a taxação. Interessante que todo o povo dominado pelo Império Romano tinha que pagar tributos. Tinha que oferecer tributos a Roma. Imagine você, está sendo dominado por um povo estranho e ainda eles arrancam o seu rico dinheirinho do seu bolso, que não era muito. E eles levam. E as pessoas que moravam em Roma, elas recebiam cereais. Elas tinham os direitos também. Se você fosse um cidadão romano, você tinha alguns benefícios. Mas você tinha que contribuir constantemente com aquilo ali. E muitas pessoas falam, eu estou na miséria, eu ainda tenho que dar meu dinheiro para continuar nessa miséria. Então, não é uma situação muito difícil, diferente da nossa, meus irmãos. Muitos de nós temos questionado sobre a nossa carga tributária ser muito alta. E alguns cristãos, inclusive, têm falado que nós devemos sonegar impostos, que é uma forma de protesto. Não, é uma forma errada. O texto diz que nós devemos pagar tributo. Está no imperativo, pagar tributo, pagar taxa para o governante. Puxa, é pesado, né? Quem é empresário ainda é pior ainda, né? Sofre mais. Mas nós sabemos que devemos ser pessoas dignas de sermos crentes, devemos representar Cristo também em nossas ações. Paulo ele diz, porque são ministros de Cristo atendendo constantemente a esses serviços. E ele conclui dizendo, pagai a todos o que lhes é devido. Então não fiquem devendo nada. Paguem tributo a quem exige tributo. Então ele coloca essas palavras, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Interessante que ele não fala não apenas pagar imposto, mas também respeitar, honrar as autoridades. E muitas vezes nós queremos somente dar o tributo e depois nós ficamos amaldiçoando aqueles que tiraram o nosso dinheiro, né? Mas nós devemos manter o nosso respeito por elas. Eu gostaria de extrair apenas 3 lições desse texto. Como eu disse, o nosso tema é vivendo entre louvor e a espada, e eu já expliquei o motivo. Nem todos nós receberemos condecorações, e nem muitos de nós receberão, e espero que ninguém receba a espada. Então, quais as aplicações que nós podemos extrair? Obviamente, qual que estão no texto. Sujeite-se às autoridades, mesmo quando for desafiador, mesmo quando for difícil, nós devemos nos submeter. Lembre-se que todas as autoridades foram instituídas por Deus, que nós acabamos de ler. Submissão às leis e governantes, quando dentro da vontade de Deus, obviamente, é uma forma de expressar louvor e confiança no Deus que governa sobre tudo.
Quando nós obedecemos uma autoridade, nos sujeitando a uma autoridade, não nos sujeitando somente por causa da autoridade dela, mas por causa da autoridade que foi concedida. Dessa forma, é muito mais essa honra, essa forma de obediência que nós travamos, devotamos ao Senhor. Então, quando nós estamos obedecendo uma autoridade, devemos fazer isso não por conta dela somente, mas por causa de Deus. E aí você diz, bom, mas é difícil quando nós estamos num barco, e o nosso barco ele está indo para o precipício. E a gente sabe que aquele que está dirigindo, ele é incompetente, ele é errante, ele é corrupto. O que nós fazemos, então? Nós nos asseguramos no barco, ficamos caladinhos? Ou fazemos o quê? Essa ilustração eu estou usando para quê? Para nós devemos confiar não no governante do barco, mas no Senhor dos mares. Naquele que, mesmo que o governante esteja virando para de esquerda, e foi até meio, não foi essa a intenção, mesmo que ele esteja virando pela esquerda, o Senhor está endireitando o leme, tá? E não foi proposital essa ilustração não, tá? Então, mesmo que estiver o nosso barco indo para um lado, é o Senhor que é o Senhor dos mares, é Ele que acalma as tempestades, é Ele que coloca aquilo que Ele quer, onde quer que Ele queira. Então, primeira, sujeite-se às autoridades. Mas aí tem essa pergunta que não é uma aplicação. E quando as autoridades deixam de ser servas de Deus? Porque nós lemos agora que elas são ministros. Elas estão a serviço de Deus. Aqui é a pergunta. E eu trouxe 4 situações expressas na Escritura de que quando as autoridades elas deixaram de ser servas de Deus e qual foi o posicionamento do povo de Deus. Primeiro, quando o faraó ordenou que as parteiras hebreias matassem os meninos. Você se recorda, está lá em Êxodo capítulo 1. Todos os recém-nascidos deveriam ser executados. E o que as parteiras hebreias fizeram? Elas se recusaram. Está escrito assim, as parteiras temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, quando há uma decisão governamental que coloca em oposição à vontade de Deus, nós devemos ficar com a vontade de Deus e desobedecer os governantes, uma desobediência civil. Mas lembra, você tem que colocar sua consciência para pensar, você deve colocar sua mente para pensar, você deve levar em consideração aquilo que está na sua mente. Outra situação, quando o rei Nabucodonosor lançou um édito, segundo o qual todos os súditos deveriam prostrar-se e adorar a sua imagem de ouro. O que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Se recusaram a obedecer, capítulo 3. Eles não se prostraram a falsos deuses, eles não adoraram aquela imagem, eles não idolatraram de forma alguma o Estado. Daniel capítulo 6, um texto bom para nós lermos, Daniel, viu? Quando o rei Dario decretou que por 30 dias ninguém deveria orar a qualquer deus ou a qualquer homem, a não ser ao próprio rei, o que Daniel fez? Daniel recusou-se a obedecê-lo e orou ao seu Deus. Novamente, como o povo de Deus, então, ela reage quando os governantes, eles não seguem mais a vontade de Deus ou deixam de ser servos de Deus. Eles desobedecem, uma desobediência civil consciente. Em Atos capítulo 5, talvez um texto mais famoso nesse aspecto de desobediência civil no Novo Testamento, que diz, quando o Sinédrio, que era a liderança judaica, proibiu os apóstolos de pregar em nome de Jesus, os apóstolos recusaram-se a obedecer. Pedro e outros apóstolos disseram, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então a desobediência civil é uma forma válida, desde que isso implique em nossa relação com Deus. Então vandalismo não é uma forma de manifestação ou uma rebelião saudável, uma forma de se rebelar contra a autoridade. Não é uma desobediência que se enquadra ao perfil do cristão. O vandalismo, sair pichando o muro, sair quebrando ônibus, colocando fogo. Isso um cristão não faz. Sonegação de impostos também não. Não é um ato correto sonegar impostos porque estamos sendo taxados de má, de forma alguma. E isso nós temos visto o noticiário. E nós certamente pensamos sobre isso. O que eu devo fazer? Vão comer meu dinheirinho, o que eu tenho que fazer? Vou sonegar imposto? Não, a gente não faz, a gente paga tributo. Se isso acontecesse, nós pagaríamos tributos e confiaríamos no Senhor. E faríamos manifestações que trouxessem mudança, manifestações
que fossem condizentes com o perfil do cristão. E aqui eu vou trazer algumas na sequência. Protestos violentos também nós não fazemos. De forma alguma, crente não entra em protesto violento. Então, eu devo me manifestar? Através da oração. Esse é o maior protesto. O protesto mais gigante. Um cristão que dobra o seu joelho, ele está fazendo um protesto absurdo. É muito mais potente um crente que ora do que um crente que ateia fogo num congresso. É muito mais contracultural. É você submeter à autoridade divina que pode mudar todas as coisas. Para que você vai botar fogo se você pode falar com o dono do universo? Para que você vai quebrar uma vidraça se você pode estar diante do trono da graça e falar: Senhor, por favor, mude essa situação do país. Nós, crentes, temos menosprezado muito a oração e o poder da oração. Devemos orar, devemos colocar a oração como o primeiro recurso, não um dos recursos, mas o primeiro e o mais essencial recurso diante da situação em que vivemos. Uma passeata pacífica é importante, como Martin Luther King fez nos Estados Unidos, contra o racismo estrutural que tinha ali nos Estados Unidos. Existe um racismo muito perverso até os dias de hoje nos Estados Unidos. A passeata, se você nunca leu um livro ou leu um documentário de Martin Luther King Jr., eu gostaria de recomendar. O Dr. Martin Luther King é uma grande figura para nós nos inspirarmos. As passeatas pacíficas, imagine só, ele era um pastor batista, então eles davam os braços uns aos outros e faziam passeatas. Várias pessoas caminhando nas ruas, e aquilo ali ganhava os noticiários e muitas pessoas ficavam revoltadas. Existia muitas vezes atentado contra pessoas ali que foram executadas, e até o próprio Martin Luther King foi executado. Então, passeata pacífica é o que nós devemos levar em consideração, desde que não seja no dia do Senhor, tá? Porque o dia do Senhor é domingo, e domingo a gente não faz outra coisa senão adorar a Deus. Então não é dia de passeata. Infelizmente, ele só tem marcado manifestação no domingo, né? Mas não deixe de ir à igreja para fazer manifestações. Voto também é uma forma de manifestação, mas um voto consciente, né? Não vote em palhaços. Há muitas pessoas que votam em palhaços como voto de protesto, e depois a gente coloca um palhaço lá que favorece um momento, um espectro negativo. Então não vote em palhaços, vote com consciência. Às vezes dê um voto de confiança para uma pessoa que você conhece, sabe que não vai ganhar, fala: puxa, só a família dela vai votar nela, mas eu conheço ela, eu sei que eu posso cobrá-la. Às vezes é uma forma mais coerente. Um pronunciamento público também é importante. Se pronunciar publicamente aquilo que você deve qual perfil você procura, se pronunciar contra as injustiças. Nós usamos as redes sociais para tantas coisas, às vezes também para demonstrar nossa insatisfação, é uma forma. Outra aplicação, a segunda aplicação: reconheça a responsabilidade da autoridade que lhe foi concedida pelo próprio Deus. Isso aqui são para aquelas pessoas que têm uma liderança, talvez na empresa, talvez na sua casa, pessoas que ocupam uma posição de autoridade, que são pais, tá? As pessoas que, infelizmente, o que acontece? A pessoa, ela é peão, aí ela ganha um carguinho, vira supervisor, fica arrogante, fica soberba. Você conhece gente assim? Não tinha nada, era um funcionário. Aí, de repente, ele recebeu uma promoção no emprego, começa a olhar estranho para as pessoas, não cumprimenta o pessoal da limpeza mais, fica soberbo, nariz empinado. É ridículo, né? E tem muita gente que se comporta assim. Ganhou R$200 a mais, pronto, eu tenho uma posição diferente, eu sou superior às outras pessoas. Não seja assim, não. Deus confia a autoridade às pessoas ou a líderes para promover o bem, não para interesses próprios ou abuso de poder. Eu conheci alguns crentes que se tornaram chefes, eram encarregados, e eles se tornaram mascarados, se tornaram arrogantes. Muitos assim, muitos lugares de trabalho, e as pessoas falam: é crente, mas é uma carne de pescoço, não age com compaixão, não age com justiça, sempre favorece só os seus, não tem equidade nas suas decisões. Se você ocupa uma posição de liderança, uma posição na sua empresa, você às vezes é professor, às vezes você é um chefe da segurança do seu condomínio. Se você tem uma função de liderança, saiba tratar essa função que foi concedida pelo próprio Deus a você com responsabilidade. E saiba lidar com aqueles que estão abaixo de você nessa hierarquia com justiça.
Encare isso como uma dádiva que o Senhor te deu. Não seja alguém justo, alguém que abusa do poder. Seja um bom líder, trate bem a todos, seja justo e compassivo em todas as suas decisões. E por fim não, falta mais uma ainda. Seja um exemplo de honestidade e integridade. Sua conduta como cristão deve refletir o louvor ao Senhor em todas as áreas da sua vida, incluindo o cumprimento dos seus deveres. Honre a Deus, mostrando integridade diante das pessoas, influenciando-as pelo seu testemunho. Eu vou falar uma coisa que é bem difícil de fazer. Não xingue nas redes sociais, mesmo que sejam corruptos, e eu estou com vontade de xingá-los aqui, tá? Não xingue, não use palavras que depreciem. Nós devemos, embora muitas vezes sejam corruptos e realmente mereçam os xingamentos, nós devemos agir com civilidade, nós devemos dar bom testemunho na forma como nós nos expressamos. Então, eu não posso falar o nome das pessoas, né? Mas você sabe, as pessoas que você às vezes fica com vontade de dar até os apelidos, né? Não trate com depreciação, seja uma pessoa íntegra na forma como você se relaciona com isso. Pague os seus impostos, não sonegue impostos e não desrespeite as nossas figuras públicas. Demonstre a sua insatisfação, cobre, mas não xinga, tá, gente? A gente tem vontade de xingar eles, às vezes é aqueles apelidinhos que todo mundo já sabe, mas não faça isso. Demonstre integridade para que o seu testemunho influencie outras pessoas. Fala, caramba, ele poderia estar xingando, mas ele está confiando em Deus, e eu percebo que ele está confiando em Deus pela forma como ele se expressa. Porque ele confia em Deus, ele sabe que o Senhor ele pode levantar reis, mas ele também pode derrubar reis. Então nós devemos confiar que Deus ele executa tudo da melhor forma, como Ele quer. E por isso nós devemos honrar e respeitar as nossas autoridades, mesmo quando elas não merecem. E na maioria das vezes não vão merecer mesmo. E por fim, lembre-se que você pertence à pátria celestial. Ser um cidadão do céu implica em quê? Não idolatrar homens. Não idolatre homens. Fala, se não for fulano, um país já era. Não, é o Senhor que faz tudo como Ele quer. Não idolatre partidos políticos. De forma alguma, o crente não idolatra partido político e nem corrente ideológica. O crente não é de direita nem de esquerda. O crente é do centro da vontade de Deus. O crente ele segue, porque perceba, todas as pautas, elas têm sido sequestradas. Há uma pauta que fala sobre racismo, só está de um lado, por quê? Não deveria ser defendido pelos dois lados. O respeito acerca da pessoa humana, independente da opção sexual dela, ela é feita à imagem de Deus, embora afetada pelo pecado, é a imagem de Deus. Por que só um lado tem um olhar? Porque sequestraram pautas. O outro lado, o aborto, nós somos a favor da vida, só nós somos a favor da vida, eles não. Então perceba, os dois lados eles precisam de uma dialética, eles precisam de pautas. Esse aqui é o lado da família, esse aqui é o lado da imoralidade. Então fica sempre tendo acusações. Os dois lados têm pautas que nós devemos olhar. Esse lado deveria olhar mais para esse lado também, deveria levar em consideração. Então o crente ele não tem lado direita e esquerda. Às vezes o crente ele precisa escolher uma posição. Fala, os dois estão ruins, mas qual é o melhorzinho? É que nem quando você vai comprar uma fruta, aí você precisa comprar uma fruta, fala, qual que está menos machucadinha? Aí você vai lá e pega aquela, essa aqui está menos machucadinha. É isso que a gente faz quando vai votar. Nem tudo vai ser, na verdade, nenhum dos dois lados vão ser perfeito, e nem um centrão, nada é perfeito na política. Sempre vai ter marca de pecado, porque onde tem dinheiro, onde tem poder, onde tem posição de visibilidade, onde tem forma de você dominar sobre outras pessoas, fama, tudo isso é cobiçável pelos homens. Até na igreja tem isso, você não vai ter no meio de um monte de ímpio, no Senado? Então sempre vai ter. Então o crente não é de direita nem de esquerda. O crente é do centro da vontade de Deus. O crente ele se identifica com um padrão das Escrituras. E por isso vem a nossa última, as nossas próximas aqui, não faça daqui o seu céu, de forma alguma. Você que se encaixa naquela pesquisa que eu falei lá, que 41% desejariam ir embora do país por causa da polarização política. E embora muitos de nós queiramos um lugar melhor para a nossa família, o Senhor te colocou aqui. O Senhor te fez com que fosse brasileiro. E você criou família. E se você tem um desejo muito grande de ir para outro lugar, pensando que lá não vai haver corrupção, lá não vai haver pobreza,
não vai haver injustiça, não vai haver pecado. Você está querendo fazer o céu em algum pedacinho todo desse planeta aqui. Sempre vai ter problema. E o Senhor te colocou aqui para ser sal da terra. Agora, se você quiser ir para lá ser sal da terra, seja sal da terra lá também. Mas não esqueça de ser aqui. Agora, tem crente que está doido para ir embora. Fala, não vejo a hora, eu quero me limpar dessa terra suja, imunda. Lá vai ser só céu, vai só glória lá. Não, o lugar que só tem glória é na pátria celestial. Aqui vai ter problema sempre, meu irmão. Seja aqui, seja nos Estados Unidos, Emirados Árabes, onde quer que você vá, vai ter pecado lá. Então, não faça daqui o seu céu. O seu céu é a pátria celestial onde todos nós iremos. Tenha a Bíblia como base para os seus posicionamentos. O seu posicionamento é definido pela Escritura, por isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu estava conversando com meu sobrinho esses dias e ele estava falando, eu parei de assistir um desenho porque o desenho era do diabo. Aí eu sentei com ele e falei, Bernardo, você precisa conhecer isso aqui, ó. É isso aqui que vai fazer você poder enxergar uma obra que não seja cristã e extrair bons ensinamentos, extrair alguma coisa boa. Porque a indústria, ela sempre, a cinematográfica, ela sempre vai oferecer coisas que não são cristãs, não são cristãos. Então você precisa ter a base, que é a Escritura, para poder... como eu enxergo isso aqui? Isso aqui é bom? Eu posso continuar assistindo isso aqui? O que isso aqui edifica? O que isso aqui está me tirando de tempo? Então, pela Escritura, aquilo que é moral, aquilo que é imoral, é pela Escritura que nós tiramos e nos enquadramos. Você precisa ter a Bíblia no coração e na sua mente para você saber como votar. Você precisa ter a Bíblia no seu coração e na sua mente para saber como se posicionar. Você precisa das Escrituras mais do que qualquer outra coisa para viver nesse mundo. Então, leia as Escrituras, medita nas Escrituras, se aprofunde nas Escrituras, conheça as Escrituras. Zele pela criação, cuide daquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos colocou neste lugar para que cuidemos daqui. Então, não faça depreciação de patrimônio público para, de alguma forma, você mostrar que você está indignado. Não, zele por tudo aquilo que está ao nosso redor. Cuide das praias, cuide da natureza, cuide das pessoas. E, por fim, seja um representante de Cristo onde quer que você esteja. Às vezes você não tem uma função de autoridade na sua empresa. Às vezes você é apenas um funcionário e está ótimo isso. Isso aí não faz pior do que ninguém. Você está satisfeito com a sua função. Seja um representante de Cristo lá. Honre seus patrões, seus chefes, seu encarregado. Seja alguém que chega no horário. Não roube o horário de almoço. É uma hora só. Não pega mais 15 minutinhos. Né? Aí depois vai no banheiro, fica mais 20, toma mais café, mais 20. Não roube a sua empresa. Né? O pessoal está indignado já. Não faça isso. Dê bom testemunho. Seja alguém coerente com a sua fé. Amém? Vamos orar? Gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar para encerrar o nosso culto. Depois eu só tenho 2 avisos, mas dá para dar o aviso de pé mesmo. Santo Deus, nós queremos te agradecer pela Tua palavra que nos instrui, que nos edifica, que nos fortalece, Senhor. Por favor, nós pedimos que a Tua palavra seja o guia da nossa vida. Pedimos que a Tua palavra seja utilizada mais vezes para nós tomarmos decisões. Sejamos pessoas que conheçam, que meditem na Sua Sagrada Escritura. Pedimos isso, Senhor, para que sejamos sábios e saibamos testemunhar do Senhor onde quer que estejamos. Te agradecemos, Deus, por este culto, te agradecemos pelas pessoas que aqui serviram e deram aquilo que tinham de melhor para o Senhor nesta manhã. Queremos te pedir que o Senhor abençoe este dia e tenhamos um domingo maravilhoso na Tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém.